Está entrando no ar. Samba, Arte e Cultura. Com Érico Póvoa, Alexandre Carvas, Toninho e Luciana Lins. Fique ligado. Força nenhuma no mundo interfere. Boa noite aos nossos queridos e estimados ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligadinho em você. Hoje, sábado, 17 de maio de 2025, nós estamos aqui na Rádio Tropical Web Brasil para mais um Samba, Arte e Cultura, varando aí o início das suas noites e levando o que há de melhor do samba, da notícia, da informação e também da qualidade musical e cultural aos seus lares, aos vossos receptores. E aqui comigo, a minha bancada de sempre, os fiéis escudeiros, começando por ele, que não erra o caminho, está sempre junto com a gente, professor Toninho, para o seu boa noite. É boa noite agora, né? Porque antigamente era boa tarde. Há pouco tempo era boa tarde, né? Boa noite, ouvintes da nossa querida Rádio Tropical Web Brasil. Mais uma noite linda, sábado maravilhoso no Rio de Janeiro. Estamos aí falando para esse mundo todo, não só para o Rio de Janeiro, mas para o mundo. Vamos que vamos. É isso aí, Toninho, é isso aí. Vamos lá. E agora, doutor Alexandre Carvas deixou a gente na mão, mas não há lugar que fique sem ser ocupado, né, Toninho? O doutor Alexandre está lá torcendo pelo Vasco da Gama. Diga de passagem, já que falou esporte, hoje eu vi uma festa linda em Portugal. O Sport foi campeão lá Fala para a Luciana Lins. Quem foi campeão? O Sport foi campeão, mas uma hora de festa. Eu achei que festa linda. Acompanhei hoje a 2-0 Sport. Viva o Sport! Mas foi muito bonito, hein? Portugal, o Sport, Toninho, é o time de coração do Cristiano Ronaldo, sabia? Mesmo, é? E também do Jorge Jesus. O Jorge Jesus também é sportinguista, que também é muito querido aqui no Brasil, né? Porque foi técnico do Flamengo e foi o técnico mais vitorioso dos últimos tempos do Flamengo. Mas graças a Deus, não sei se o boy é flamenguista, mas deve ser. O ambiente está muito tranquilo para não ter flamenguista aqui hoje. Ah, não, tem você. Você é flamenguista. Mas tem o nosso botafoguense, o homem da estrela solitária, o nosso Carlos Caetano. Salve, Caetano, boa noite. Salve, salve, ouvintes queridos. Carlos Caetano aqui. Então, uma boa noite para vocês, parabéns aos torcedores do Sporting, muito bacana, né? Mais um campeão aí. É isso aí. E siga-nos na nossa rede social, www.radiotropicalwebbrasil.com.br, nosso site. www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E a partir de agora, sorteio de uma caixa de Ferrero Rocher, Luciana Lins. Uma caixa de Ferrero Rocher. Já avisei aí para os amigos via WhatsApp. É só mandar a mensagem. Eu quero 97159-1211. Repetindo, 97159-1211. Eu quero muita mensagem hoje de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e adjacências, hein? Que hoje Niterói está presente aqui no Samba, Arte e Cultura na Rádio Tropical Web Brasil. Então, para a galera de Niterói, tem que ligar, hein? 97159-1211. 97159-1211. E não só para os niteroenses, também para os gonçalenses, para os maricaenses. Itaboraí. Quem nasceu em Itaboraí é o quem, Toninho? Itaboriense? Não. Itaboriense, será? Itaboraí? Não sei. Cidadãos queridos. Cidadãos queridos lá do nosso... Lá é Leste Fluminense, né? Do nosso querido Leste Fluminense. Luciana Lins, vamos começar bem? Não vou dizer quem é o cantor, não, porque todo mundo vai adivinhar. Mas vamos aí naquele samba antigo, meio seresta, meio bolero. A diferença entre flores, estrelas e mulheres. É isso aí, o nome da faixa musical é Flores, Estrelas e Mulheres. Roda, Luciana Lins. É isso aí, Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Para toda a nossa querida audiência, a galera que está aí fora do país, escutando Samba, Arte e Cultura, porque tem uma audiência maciça. Lá na Califórnia, na Flórida, em Minnesota, Nova York, Canadá. Alô, Daniel do Canadá, um grande abraço, meu amigo. Também para a galera lá em Portugal, na Espanha, Turquia. A gente tem ouvinte, chegamos na Turquia, meu amigo.
Não é fácil. E também para toda a equipe aí da StreamHost, que é a empresa aí responsável pelo nosso videocast. Muito obrigado, porque já estamos no ar. Você que está escutando pelo www.radiotropicalwebbrasil.com.br já pode aí clicar na imagem, naquela setinha, né? Isso, a setinha. E naquela setinha você já vai assistir ao vivo aqui Samba Arte Cultura pela nossa Rádio Tropical Web Brasil. Então, para a galera da StreamHost, um grande abraço e obrigado do fundo do meu coração. Vamos lá, Luciana Lins. Antes da gente anunciar o nosso entrevistado, já que hoje Niterói tá pesada aqui, hoje eu trouxe uma seleção musical só de escolas de samba do outro lado da poça. Vai tocar aqui a Unidos do Viradouro, a Porto da Pedra, Acadêmicos do Cubango, Acadêmicos de Niterói e a nossa querida Souza Soares. E só não toca a Data Vênia porque eu não tenho material da Data Vênia ainda para tocar. Mas ano que vem a Data Vênia vai estar... quem sabe ainda esse ano, né? Vai ser gravado o samba da Data Vênia, que eu já estou sabendo que é sobre os nossos queridos animais de estimação. Vai ali desde o papagaio, do periquito, até o gato siamês, passando pelo cachorrinho, pelo poodle, pelo shih tzu, pelo Lhasa Apso, tartarugas e muito mais fazem parte aí desse rol, né, de animais de estimação. Só tem que abrir cuidado com o Ibama, hein? Que o Ibama tá em cima. Luciana Lins, vamos ouvir então Unidos do Viradouro, os 7 pecados capitais. Roda, Luciana Lins. É isso aí, Rádio Tropical Web Brasil, feita no Rio para você, você conectado ao mundo e o mundo ligadinho em você. Ligue e participe, 97159-1211, 97159-1211, e concorra a uma caixa de Ferrero Rocher, é isso mesmo, 97159-1211, vou sortear no final do programa. Gente, Kaline Fiuza, linha personalizada de óculos. Tá aqui, ó. Nossa grande amiga Kaline Fiuza enviou aqui um par, na verdade, né? Mas nós vamos sortear um óculos da Kaline Fiuza e já foi sorteado pelo sistema aí virtual via Instagram. E a sorteada foi a senhora Celedir Santiago Pato. É isso mesmo. Senhora Celedir Santiago Pato. Então, senhora Celedir, por favor, entre em contato conosco ou através das nossas redes sociais, pelo Instagram da rádio, pelo Facebook ou através do nosso WhatsApp. O WhatsApp ainda é melhor, senhora Celedir. 97159-1211. Anota aí, dona Celedir. Senhora que ganhou um óculos personalizado da Kaline Fiuza, hein? 97159-1211. 97159-1211. Não lhe conheço, mas meus parabéns, dona Celedir. Entre milhares de pessoas que entraram, né, querendo óculos, a senhora foi a sorteada aqui da Rádio Tropical Web Brasil. Luciana Lins. A dona Celedir será aqui do Rio de Janeiro, É. centro do Rio, Tijuca, Olha, da eu cidade? acho que ela não é do centro, não. A dona Celedir deve estar com aparência aqui, eu não posso julgar Isso. pelas redes dela, né? Ah, Mas me parece que ela deve ser ali, ou da Zona Norte, ou da Zona Oeste, Exato. ou... Não fala o local onde ela mora. Temos ouvintes aqui do Rio de Janeiro todo, não só da cidade, mas como de Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, enfim. É uma senhora muito família, tem muitas imagens de netos, filhos, Legal. Parabéns, aniversário. dona Celedir. E ela usa óculos, isso que é interessante. Então, para ela, se for de grau, melhor ainda. Agora, se for um óculos escuro, também, né? Sol, né, dona Celedir? Quando a senhora for ali ao sol, a senhora já tem o óculos aí para a senhora ir lá no Parque dos Dinossauros, que eu estou vendo aqui. Hoje em dia, a rede social entrega tudo, né? A dona Celedir, na Terra dos Dinossauros, lá em Miguel Pereira. Miguel Pereira. A senhora lá... Não, ela não sei se ela é de Miguel Pereira. Se for também. Entre em contato com a gente, diz de onde a senhora é, dona Celedir. A linha é 21, número é 21, então é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas a senhora ganhou um belo óculos personalizado de sol da linha Kaline Fiuza. Um grande abraço também para nossa amiga Kaline Fiuza, que é essa designer, né, de óculos escuros, também trabalha com óculos de grau, né? É uma grande
artista, uma grande design da linha de óculos. Luciana Lins, para a gente começar a nossa entrevista, Niterói, agora vamos a São Gonçalo, porque eles estão dominando tudo lá. É Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, só dá Data Vênia, só dá Paulo Boia. Já avisei que é o entrevistado, daqui a pouquinho eu vou dar o boa noite para ele, porque é o nosso presidente da Data Vênia, a escola de samba dos advogados, e não só, de todos aqueles que gostam da boa folia momesca lá em São Gonçalo. Para falar como advogado, né? Folia momesca, né, Paulo? Folia momesca é para advogada. Então, Porto da Pedra 2002, Serra Acima, rumo à Terra dos Coroados. Samba belíssimo, eu gosto muito desse samba. E eu lembro bastante que tiveram muitos artistas da Globo, na época, que desfilaram na Porto da Pedra. Por quê? Porque estava próximo ali aos 500 anos do Brasil. E a Globo, na época, tinha a minissérie Quinto dos Infernos. Então, lembra? Lembro. Que contava a história do Brasil de forma caricata, pitoresca, né? E a Porto da Pedra fez essa homenagem aí a Petrópolis e muita gente lá do Quinto dos Infernos acabou desfilando na Unidos do Porto da Pedra. Foi um grande desfile da Porto da Pedra. Sim. Vamos lá, Luciana Lins. Serra Acima, rumo à Terra dos Coroados. Homenagem a Petrópolis, a cidade imperial. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligadinho em você. Feita no Rio para você. Aí, no Brasil e no mundo. Quero agradecer muito a nossa querida e estimada audiência, ao nosso amigo Rogério do Rancho Folclórico Português Serões das Aldeias, aqui na rua Washington Luiz, sempre na escuta do nosso programa. Alô, Rogério, um grande abraço, meu amigo. Para Tatiana Mendes, lá de Nilópolis. A Tatiana está na escuta do nosso programa lá na cidade de Nilópolis. Um abraço, exatamente, um abraço para nossa querida Soninha Capeta, a eterna rainha de bateria da Beija-Flor. Nossa rainha do bloco Republiqueta da Folia. É isso aí. Soninha Capeta, aquele abraço. Luiz Alberto também está na escuta do nosso programa. Estou online aqui, juntinho com o programa Samba Arte Cultura. Luiz Alberto é de que bairro, Toninho? Ele mandou pro grupo aqui, ele tá dentro do grupo nosso aqui, tá? Luiz Alberto, mandou no grupo. É isso aí, Luiz Alberto. Também um abraço para minha amiga doutora Valda, também advogada. Vai sair no Data Vênia. Só não vai sair porque ela é evangélica. Aí não pode sair no Data Vênia, né, doutora Valda? Um abraço para a senhora, mas também para o meu amigo, esse já é contador, mas também está incluso no Data Vênia, para o doutor Aguinaldo, lá contador da Sodeserge, carnavalesco da Lins Imperial. Um grande abraço, meu amigo Aguinaldo. Também Manuel Calado, grande caladão aí da Rua Riachuelo, na escuta do nosso programa. Sabe quem está ouvindo, Luciana Lins? José Carlos Farias Caetano. Quem é José Carlos Farias Caetano? Machine, um grande ser humano, síndico da Sapucaí. Machine, que estava em Angra, estava tentando assistir o programa dele no momento da oscilação da internet. E aí eu mandei para ele escutar pelo aplicativo, porque estava oscilando. E é um problema, Machine. Vou aproveitar que o programa do Érico e falar no ar. Agora que nós conseguimos regularizar a nossa transmissão. Por quê? Porque quando a internet aqui ficou fraca, e são duas, não lia o endereço o endereço virtual. Então, eu estou explicando, porque pode pensar assim, porque no programa do Érico funcionou. Não, gente, não é isso, porque Jane Duboc estava aqui, a gente queria muito transmitir. O pessoal aqui mandando mensagem de Portugal. Juro, mensagem aqui, olha, tem uma mensagem de um rapaz da Austrália, e que eu não entendi nada, mas eu vou botar o Google Tradutor. Ainda não já chegamos na Austrália. Eu só entendi. Putz, grila, de tudo longe, que o homem falou, Jane Duboc. Depois da Austrália, acho que só Marte. De tudo que o homem escreveu, Jane Duboc. Então eu entendo que deve ser uma mensagem para Jane Duboc. Vou colocar o Google Tradutor e eu entendi o Note não sei o que vídeo, que ela não conseguiu assistir. Então eu estou deduzindo, né? Ele estava ouvindo, mas não via. Não via. Mas então é isso, gente. Peço desculpas a vocês no ar, mas segunda-feira o Caetano estará aqui e o Luciano, que breve terá um programa aqui, é bom a gente dizer, vai estar resolvendo isso aqui. Machine, um recadinho para você, brincando com você, como você também gosta de brincar, né? Machine, voltou no meu programa porque é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Beijo, Machine! Quando fala Machine,
Machine conseguiu ter um tempo aí para viajar, para passear, né? Esteve lá em Porto de Galinhas, mandando fotos, vídeos. Valeu, Machine. Coitado, é o ano todo daquele tumulto de... Toninho, chegou. Ó, que gente, coisa outra fina. Momento da fofoca do Samba Arte Cultura. Chegou. Aí, Machine. 3 dias depois, já tá vindo pra Angra dos Reis. Tá lá em Angra dos Reis, na mansão dele lá. Porque depois de julho, agosto, aí ele não consegue... A partir de 1 de setembro, ele não sabe o que é sábado, domingo, feriado, dia 25 de dezembro. Às vezes, o Caetano, nosso amigo Paulo Boia também, 31 de dezembro, às 23 horas, foi treinado na Marquês de Sapucaí uma comissão de frente, que foi emblemática, eu não vou saber precisar qual foi. Certo. Eu acho que foi do Segredo, é Segredo, não conta ninguém, sou Tijuca e vou além. Coisa de uns 10 anos atrás. 31 de dezembro, às 11 horas da noite. Por causa do sigilo da coreografia, do sigilo da performance. Então, para você evitar outras agremiações terem olheiros, ou filmar, ou fotografia, fazem-se ensaios na Marquês de Sapucaí nos horários mais ecléticos possíveis. E quem é o responsável pelo... O síndico. Então, a partir de 1 de setembro até 1 de abril, o homem mora lá dentro. Nossa. Literalmente mora. Ele não sabe o que é ir para casa para ceiar o Natal, nem ir para a praia para ver o Réveillon. Ele mora lá dentro. Agora, esse ano o Bloco homenageou ele com um samba enredo maravilhoso e ele pediu desculpas a gente porque ele não conseguiu estar lá. Nem na homenagem dele. O Republic. Da Folia, que reuniu mais de 3.500 foliões. Foi a coisa mais linda. Inclusive, a presidente da Associação do Seu Zé Pilintra esteve aqui e elogiou o nosso trabalho e disse que nenhum assalto, nenhuma briga, nenhum roubo de celular. Numa rua pequena, que é a continuação ali da Evarista da Veiga, em frente à casa de Luzia, aquilo ali ficou tomado, Paulo Boia. Foi a coisa mais linda de ver. E nada de briga, nada de nada, e todo mundo só cantava e dançava. E o mais emocionante de tudo, que quando Soninha Capeta apareceu, todos gritavam: Soninha Capeta! Soninha Capeta! Chorou a nossa querida Soninha Capeta. É o reconhecimento do povo, né? As grandes figuras do nosso passado que continuam aí, vivas, firme e forte. Olha, o Luciana Lins, Tuninho, nosso querido Caetano, Paulo Boy, mandar um abraço também. A audiência tá pesada, hein, Luciana? Andréia, lá de Bento Ribeiro, também tá na escuta do nosso programa. Andréia, se ganhar a caixa de bombom, tem que vir aqui buscar, tá? Nós não vamos mandar entregar, tem que vir aqui buscar. E também quero mandar um grande abraço para minha amiga Tereza, lá de Botafogo, e agradecer ontem aquele lauto jantar, né? Lá em Botafogo, do aniversário do seu maridão, e amanhã tem mais, se Deus quiser. Meu amigo Paulo Boia, presidente da agremiação Data Vênia, Escola de Samba do Mundo Jurídico, e não só. O Mundo Jurídico já é muita gente, né? Bota a gente aí. Mundo jurídico vai juiz, desembargador, promotor, defensor, delegado, serventuário, funcionário de cartório e por aí vai, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Érico, boa noite, ouvintes, boa noite a todos. Mais uma vez a gente se sente lisonjeado e prestigiando aqui o evento, a rádio que também nos prestigia, né? E vindo lá do outro lado da poça para falar um pouquinho do carnaval de lá, né? Contemplar, na verdade, o carnaval de lá, o grande carnaval do Rio de Janeiro, né? Nós já fomos ao segundo carnaval do país, né? Já ficamos nesse ranking, né? E estamos caminhando nessa direção com o carnaval da cidade de Niterói, onde nós, do Data Vênia, fomos campeão no grupo de avaliação, né? Vamos desfilar no grupo Acesso 2, né? Incursionando aí, né, o caminho da escola de samba, mas é sempre muito bom estar aqui para falar da cultura do carnaval, né, trazer um pouco das impressões lá do outro lado da Baía de Guanabara, né,
ou da Poça, como popularmente é conhecido, né, e dizer o quanto a gente fica satisfeito de poder representar esse leste fluminense, né, porque na verdade quando a gente vem aqui, sai do interior e vem aqui na capital. Oh, meu Deus. Muito distante, né? Muito distante. Mas, por incrível que pareça... 20 minutinhos de barca? Mas é interessante a gente falar um pouco desse aspecto. O Data Vênia foi convidado, né? A União da Ilha é madrinha da escola, do Data Vênia. E nós fomos, certa vez, convidados a uma feijoada ao lado... Né? Nós fomos fazer, na verdade, sabe aquele show de abertura? Ó, pega a banda aí, que a banda... Aquela banda que está iniciando faz a abertura. E aí, rapaz, para nossa surpresa, nós levamos 3 ônibus saindo de Niterói com nossos segmentos e mais as pessoas que foram de carro. E nós temos uma camisa, por exemplo, da escola muito emblemática, né? Eu gosto muito, para mim, das camisas de escola de Copa do Mundo mais linda que eu, na minha opinião, até hoje, por exemplo, eu pude ver a da Croácia. Para mim é a mais linda que tem. Aquela que parece uma camisa de cantina italiana, né? Isso mesmo. E aí, nós, juntamente com o Max Lopes, à época, pensamos, por exemplo, num algo que desse uma condição visual para a escola, né, que a gente estava iniciando. E aí pegamos a bandeira, né, aquele estilo de bandeira, incluímos, porque nossas cores é tricolor, né, mesma cor da União da Ilha, vermelho, azul e branco, incluímos ali o azul, porque ela é vermelha e branca da Croácia. Todo mundo, por exemplo, acha que é a da Croácia, todo mundo. E nós fizemos vermelho, azul e branco. Mas todo mundo, por exemplo, tem aquela imagem da camisa da Croácia e acha, pergunta, né? Pô, a camisa da Croácia, né? Então, na verdade é do Data Vênia. E nós, maciçamente, nós distribuímos perto de 1000 camisas dessas. Caramba. Então, assim, tem camisa espalhada por Niterói, pelo estado do Rio de Janeiro e até no exterior. Paulo, eu sou um profundo admirador de Niterói, cidade de sorriso, como foi muitos anos divulgada, né? Eu acho Niterói, assim... Eu sou Rio de Janeiro, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, então eu sou acostumado com o caos urbano. Eu teria muita dificuldade de conseguir morar em Niterói, por exemplo. Mas toda vez que eu vou a Niterói, eu me admiro muito, porque eu acho uma cidade extremamente organizada, uma cidade limpa, uma população muito mais coesa do que a população do Rio de Janeiro, e o sentimento do niteroense de pertencimento àquela cidade e de defesa daquela cidade é muito maior do que o do carioca. E olha que o carioca, ele é muito defensor do Rio de Janeiro. Só que ele é defensor do Rio de Janeiro das belezas naturais, dos times de futebol. O niteroense não, ele é defensor ali daquela província, né? Daquele mundo, daquele universo que eles vivem. Porque é uma cidade pequena. Niterói não é uma cidade de grande extensão territorial. Niterói não deve ter, por exemplo, se você pegar ela, botar num quadrado, enquadrar toda a Niterói, você não deve ter 20 quilômetros para lá e para cá, cruzando entre o mar daqui do centro ao mar de Itaipu, você pegando o mar de Charitas, ali, Sim. por exemplo, cruzando com a divisa do Barreto. Você não deve ter 20 quilômetros assim. E outra coisa que eu acho maravilhosa em Niterói, clubes fortíssimos. Sim. Niterói tem uma quantidade de clubes assim, e ali em Caraí, na praia, tem um clube central, né? Clube Central muito bom, maravilhoso, maravilhoso. Sempre que a gente pode, é difícil, porque é distante de quem está aqui do Rio de Janeiro, a gente vai lá no CPN, lá no Ingá, e eu toda vez que vou lá saio maravilhado. Niterói tem essa característica e ela é formada pelo eixo provinciano, né? Quem forma Niterói é o interior do estado, especialmente o leste fluminense. Então, a forma que eles tinham, por exemplo, de se reunir eram os clubes. Então, assim, é muito clube em Niterói. Você tem clube, e bons, né? Bons. Você tem clube lá São Francisco também tem um muito bom, não tem? Você só tem Zona Sul, agora a região oceânica e Zona Norte, né? Então, assim, não tem a Oeste. Mas eu estava falando, por exemplo... A Oeste é São Gonçalo. Não, mas aí nesse conceito que você traz, por exemplo, eu nasci na Zona Oeste do Rio, nasci em Campo Grande. Então, assim, quando eu vou para Niterói na década de 90, né, para estudar e tudo mais, fazer faculdade, você falou, é difícil de se acostumar demais. Porque você que está aqui nesse caldeirão do Rio de Janeiro,
Niterói é diferentíssimo. Você, por exemplo, não se acostuma mesmo. Muito mais tranquilo. A noite é muito mais calma. Você não tem essa coisa assim, por exemplo, na Zona Oeste. Semana passada eu estive lá, no Dia das Mães. Né? Você não tem aquela coisa de você parar ali na porta do vizinho, no boteco da esquina. Não tem isso. Niterói não tem essa característica. Não. Não tem. Não tem isso. Você que sai daqui, que foi criado num bairro, por exemplo, está na Tijuca, né? É a Zona Norte, né? Norte. Já é um pouco, né, diferente da Zona Oeste, mas você tem um pouco desse convívio ainda, do boteco ali. Na Zona Oeste, né, isso é mais. E aí, como você falou... Mas no Rio, Paulo, a gente tem boteco até na Zona Sul. Não, sim, o próprio morador da Zona Sul sim. gosta de sentar no movimento, boteco, tomar uma cerveja. Mas Niterói é não diferente. Tem, né? Agora, aí você falou, né? Então a Zona Oeste é de São Gonçalo. Mas é impressionante. Você sai daqui, pega o carro, você vai aqui no carro, por dentro de Niterói para sair e acender São Gonçalo. Você percebe quando você está em São Gonçalo. É verdade. Pode pegar o carro, por exemplo, vai ali pelo Barreto, né? Você pode pegar pelo próprio Barreto Carrefour, saindo da ponte, ou você pode vir por dentro pegando na Venda da Cruz. Quando você atravessar... É nítido, né? Não, é nítido. Você vai perceber, por exemplo, que tem um fervor. O pessoal está na rua, o boteco está aberto, a confusão está armada. Meio que é Rio de Janeiro mesmo, entendeu? É aquela coisa... Da... Eu, quando cheguei lá, primeiro, fui tomado. Um negócio, assim... sabe aquela coisa do sul do Brasil? É meio elitizado, né? As pessoas são elitizadas. E aí, Paulo? Mas por que, Paulo? Uma impressão que eu tenho é porque são os filhos da elite lá do norte do estado que vão para a UF estudar, vão fazer faculdade na UF, a grande maioria vai para lá. Por quê? Porque eles já são acostumados com um mundo mais tranquilo. E Niterói, por ser mais tranquilo, eles preferem estudar na UF do que na UFRJ, na UERJ. Isso foi a formação de Niterói. Exatamente. A UF tem muito a ver com isso, né? Muito. E é incrível, são médicos que são formados ali ficam advogados, engenheiros, dentistas, professores, e que tem sua origem, na maior parte das vezes, lá, você é uma exceção que você veio da Zona Oeste do Rio, mas a maior parte das vezes vem da região dos lagos, do norte do estado. Sim, a maioria. Se radicam ali, são radicados ali, e por ali constroem suas vidas, só com uma diferença. Você está a 20 minutos de barca do Rio, você cruzou a ponte e está no Rio de Janeiro. Agora, é incrível isso. Né? Tem pessoas, por exemplo, de Niterói que não conhecem o Rio. Muita gente, eu sei disso. Não é pouca, não. Enormemente. Sim. Aliás, lá em Niterói tem umas coisas, por exemplo, muito interessantes. Uma delas me chama muita atenção. Você está na região oceânica, aí eu estou falando com você, poxa, cara, vem por aqui. Não, amanhã eu vou a Niterói. É como se o centro Icaraí fosse Niterói e lá fosse outra... Incrível isso. Você cidade vai falar, interior tem muito isso você também. Vai falar com o camarada, por exemplo, e fala assim, pô, olha, amanhã eu estou no centro. Não, beleza, amanhã eu vou a Niterói. Como assim? Se ele não tivesse Niterói, entendeu? Eu que sou do mais novos aqui da mesa, eu peguei Niterói bem, como estado do Rio de Janeiro, como capital do estado, que eu nasci em Três Rios. Então a gente tinha e Campos, era inclusive a época, pessoal de Campos, Petrópolis e Nova Iguaçu, Caxias, não aceitava muito Niterói como a capital do estado do Rio de Janeiro, não. Reclamavam, né? Reclamavam. O pessoal de Campos achava, nós não temos uma cidade, e Niterói que é a capital do estado. Petrópolis Caxias, também, né? Nova Iguaçu. Então eu tive essa oportunidade de ter conhecido Niterói como capital do estado do Rio de Janeiro. Nasci em Três Rios, depois estudei também na Guanabara, no estado da Guanabara, estado do Rio de Janeiro. Então é interessante isso. Peguei Niterói. E o Paulo, tem uma característica, agora já vamos entrar para o mundo do Datavênia, né? Opa. Que é interessante e talvez o Datavênia tenha nascido disso. Niterói tem uma tradição, um histórico jurídico dentro do estado do Rio de Janeiro, também muito forte para os ouvintes que não sabem. Porque Niterói era a sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não sabia dessa. Era. E o Rio de Janeiro tinha aqui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Que era muito menor do que o tribunal. Quando houve a unificação dos estados, o Tribunal de Justiça saiu lá de Niterói e veio aqui para o Rio de Janeiro. Mas o histórico, as raízes, ficaram. Então, o que acontece? Você tem muitas famílias que têm juízes, desembargadores, promotores, que são lá de Niterói, que vivem em Niterói. O exemplo mais claro, a gente pode falar isso aqui porque é hiper badalado, é a família Sveiter, né?
que o ministro Valdemar, que era o pai do Luiz Sveiter, e o Luiz Sveiter, até hoje, o Luiz Sveiter, o pai acho que já morava aqui na Zona Sul, mas o Luiz Sveiter mora em Niterói. O Sérgio Sveiter, eu não tenho certeza se ele mora em Ipanema, Leblon, mas certamente ele tem casa ali em São Francisco, Icaraí, por ali. Também são de Niterói. O Luiz Sveiter mora lá, esse eu sei que mora lá. Mas eles têm as origens, as raízes firmes lá na cidade de Niterói. Nós temos uma e não outra só, característica, né? A Justiça do Trabalho começa em Niterói, né? É. Mas não tem tanto desembargador na Justiça do Trabalho de Niterói como tem da estadual. Não, da estadual, não tem, nem da federal. A gente tem até um samba do Data Vênia, né, que faz memória justamente a esse fato histórico da Justiça do Trabalho, né? Eu não me lembro o samba, mas é um samba muito interessante porque é um samba histórico, né? E faz menção justamente dessa quadra aonde nasce a Justiça do Trabalho. E Paulo, é uma coisa muito particular, peculiar, mas você deve lembrar que no tempo do Comperge, se falava que o Comperge, as obras iam a mil, que aquilo ali ia ser uma coisa, acabou que infelizmente o contexto mundial fulminou com aquilo, né? Mas o Comperge ia ser o grande campo de refino de petróleo do Brasil. Sim. A verdade era a Reduc de um lado e o Comperge do outro. E se cogitou na época, você como advogado deve lembrar disso, se fazer um TRT em Niterói. Sim. Eu achava aquilo uma loucura. Mas eu falei, gente, mas realmente, se trabalharem 100 mil pessoas ali... Não tem como, tem que ter um fórum especial. Tem que ter ali em Niterói. E se cogitou num terreno ali no centro da cidade, que acho que está lá até hoje. Você tem Niterói, como você tem esse legado do antigo estado, da antiga capital, você tem prédios, por exemplo, né? É chato, por exemplo, que eu sou de carnaval, mas a gente tem que entrar na questão... Não, a gente tá caminhando para chegar no carnaval. Não, por que é Data Vênia? É um nome super atípico. Isso. E a gente já falou de onde o Data Vênia está, que é Niterói. Agora ele está falando do universo dos componentes do Data Vênia. E a gente vai chegar no Data Vênia. Tem umas coisas, por exemplo, que a gente já pensou, já se debruçamos sobre o corredor judiciário, porque você tem no centro uma peculiaridade, por exemplo, a nossa subseção lá, a 16ª, né? É a maior do Brasil, né? É a maior do país, mas isso é maior, por exemplo, então, inclusive, do espaço físico também, não só, por exemplo, do número de advogados, mas também o espaço físico. Tem um prédio maravilhoso. Talvez melhor aqui do que da central, da seccional. Né? Não, ele é excelente, porque como era capital, então é tudo muito grande. Por exemplo, o Data Vênia tem lá, a sede administrativa é dentro desse prédio, que ele, na verdade, servia de hotel para quem vinha do interior do estado. Né? Se você chegar lá na sala do Data Vênia, você vai ver, por exemplo, tem um armário, tem um espaço de um armário embutido na parede, que era um quarto de hotel. Então ali era um hotel antigamente. Então o cara vinha do interior, ficava lá hospedado para tratar alguma coisa. Você tem em Niterói enormes prédios, né? Enormes, por exemplo. A gente construiu em 8 meses, né? Supersonicamente. O prédio do TJ novo foi construído em 8 meses, né? 8 meses. Impressionante. E é maravilhoso, um super prédio. Mas você tem vários outros prédios, por exemplo, e aí hoje com a questão da virtualidade, já tinha-se prédios, por exemplo, praticamente abandonados, com cerca de 30% ocupado. Hoje você tem 2 enormes prédios da Justiça do TJ, com 30% cada um de ocupação. Isso aí é a questão então, assim, do mundo moderno, né? Você tem, por exemplo, você tem isso. Mas a gente tem carência, por exemplo, a Justiça Federal, porque é uma justiça de excelência, né, com a qualidade humanista e tudo mais, né, ao contrário do senso da Justiça Estadual, que te cobra até o DNA do avô, para poder você ter a gratuidade. A Justiça Federal é mais sensível às causas humanitárias, né, aos direitos humanos. Sem dúvida. E você tem 2 prédios, um está no Beco da Sardinha, pequenininho, e o outro está lá na Coronel Machado. Que também é pequeno. Em que você tem prédios do TJ, por exemplo, que poderia ser cedido para a Justiça. Aí já é um assunto dos advogados. Mas e aí nesse Pode dar samba? Pode dar. Samba. Nesse contexto todo, eis Exatamente. que surge dentro da maior seccional do país um bloco de carnaval. Primeiro um bloco, né, Paulo? Primeiro um bloco. E depois, com tanto advogado ali, porque é a cidade que tem advogado em massa. Tem mais do que na costa oeste americana. Olha só. Em Niterói é perigoso, hein, Caetano? Opa! Escreveu, não leu, pau comeu no botequim. Mas sendo do samba tem... Está conectado nessa Não vai origem, chegar. entendeu? É claro. Essa Nessa questão da origem da cidade, né? Da origem.
E aí surge um bloco. Que Paulo Boia, um dos catalisadores disso, né, Paulo? Foi ali sediado no prédio da OAB. Sediado num prédio Que da ano OAB. isso? Que ano foi isso? Que ano, Paulo? 2016. Olha, 2016. A gente teve esse comodato lá, por exemplo, na gestão do Marcelo Oliveira, né? E com a gentileza do Tuninho à época, né? E a gente fez um samba também muito bacana. E tem um samba muito legal. E aí, falando do Judiciário, tem um samba que a gente faz uma crítica pelo primeiro cartorão criado no país e que foi em Niterói, né? No Rio de Janeiro. Foi um teste laboratorial que fizeram para ter um cartório único. Que não deu certo. Que não deu certo e a gente fez um samba crítico, né? Eu lembro Eu disso. também não posso me lembrar do samba todo, mas enquanto bloco a gente foi fazendo as críticas, por exemplo. Sempre na área, né? Sempre na área da sempre na Tavena. E aí 2016 foi, e esse bloco, com tanto advogado em Niterói, e advogados bons, de nome, famílias de... Gente, nome Eis que Data Vênia vira agremiação carnavalesca Escola de Samba. E Paulo vai me confirmar, campeã do último carnaval em Niterói. muito bom. Não é para qualquer um. Meu. Parabéns. Homenageando quem, Paulo? Sobral Pinto. Oh, Heráclito Sobral Pinto. Homenagem Nada Sobral menos Pinto. que É Heráclito. brincadeira, né? Fizemos um Exatamente. trabalho, por exemplo, acho que de abertura, a ideia nossa, por exemplo, era ter um carnaval que remontasse para dentro do judiciário. Então a figura do Sobral, que foi um humanista, né? Porque a gente sempre lembra dele, especialmente nas causas humanitárias, né? Um defensor dos direitos humanos. Então, para nós foi muito importante, né? Ter essa passagem ali pelo esse campo do Prestes, da defesa dele do Hotel Copacabana, o primeiro cassino, por exemplo, do país. Então, a gente sempre trabalhou, por exemplo, com o Sobral para fazer a abertura e a gente conseguiu abrir a questão como escola de samba, né? Com o Sobral. Ô Paulo, hoje a sede administrativa fica dentro da OAB de Niterói, do prédio da OAB. Mas vocês estão também desenvolvendo um projeto de um barracão, né? Isso, de uma quadra fora. Obviamente você não tem como fazer um evento dentro do prédio da OAB. Ali você tem uma sede administrativa muito bem localizada, né? Porque Sim, o prédio é bem central. E onde é essa quadra? Onde será? Qual a extensão dela? Qual a capacidade que você vai ter aí para o Data Vênia passar a fazer eventos e receber a comunidade não só jurídica, mas a comunidade sambista de Niterói, São Gonçalo e adjacências? A gente faz assim, hoje, esse espaço ele nasce, são 180 metros quadrados, esse espaço nasce para a confecção, por exemplo, dos nossos carros para o desfile. É um barracão, então. É o barracão, mas com disponibilidade, por exemplo, de você poder fazer atividades sociais também, menores. É óbvio que a gente faz uma atividade no Clube Fluminense na Xavier de Brito, onde está inclusive localizado também a Acadêmicos de Niterói. Nós dividimos a quadra lá com a Acadêmica, quer dizer, a Acadêmica de Niterói divide a quadra conosco, nós estamos lá... 180 metros quadrados. 180 metros quadrados. Eles servem nesse primeiro momento, por exemplo, já está bem, a obra já está bem avançada, nós estamos na fase de colocação de portão, né? Para colocar os carros que estão do lado de fora sob lonas para dentro, para a confecção do Carnaval 2026. Mas ele é um espaço que você pode tirar os carros, por exemplo, e ele serve... Fazer um evento. Tem banheiros? Banheiros. Lá no Barreto, em Niterói, no espaço, por exemplo, né? Quero aqui deixar um agradecimento à Prefeitura de Niterói, né? Que de forma graciosa, a partir do presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira, conseguiu lá se articular e se organizar e nos fez a concessão de uma área, talvez aí de 5... Eu não sou muito bom nessa matemática não, mas acredito que com certeza deve ter lá uns 7, 8 mil metros quadrados, por exemplo, de área. Uma área. Aonde? Lá no Barreto? No Barreto. E ali vocês vão construir no futuro toda a logística de vocês. Sim, e dentro disso, por exemplo, cada escola, né, tem uma delimitação de espaço para a construção dos seus barracões. Então é a mini cidade do samba de Niterói. Pode-se dizer uma mini cidade de samba de Niterói. É isso aí. 5 mil metros quadrados. Só que a prefeitura não está entregando os barracões prontos. Não. Vocês estão desenvolvendo os barracões. E se desenvolve, por exemplo, o nosso barracão é o barracão modelo. Né? Ele é o barracão modelo, seja em metragem, seja em altura e tudo, por exemplo. Mas tem que ser, né? Porque os advogados que não forem organizados
Estão ferrados, né, Luciana? Quem sabe os- Advogado que não for organizado E tem as que ter outras- organização as com outras prazo. revelações seguem doutor esse- Érico. segue esse- Essa segue- parte muito eu gostei, Paulo. Só um minutinho. Como é que é? Repete. O advogado que não for organizado, ele tá ferrado. Então a convivência comigo tá valendo a pena. Não, Mas eu porque sou organizado, Nós temos sempre um fui. negócio, por exemplo, assim. Ele é organizado na bagunça desorganizada da organização dele. Exatamente. Dentro da minha bagunça eu me entendo. Mas Então, só que agora eu estou organizando a bagunça desorganizada da organização dele. Mas é porque a gente, por exemplo, tem um negócio assim, que só acaba quando você se aposenta e eu estou caminhando para isso, né? Eu não me aposentei esse ano ainda, mas eu estou esperando mais um ano para poder me aposentar. Se você quiser, eu te apresento um bom advogado previdenciário. Você quer? Para se aposentar. Doutor Érico Pova. mas ele é bom também. Vamos lá, Paulo. Eu quero sair esse ano também, Boa. me aposentar por conta justamente de uma coisa que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é os prazos. Ah, é. E isso, por exemplo, para nós é assim, é porque o prazo do juiz, terrível. o prazo do promotor, Não existe. o promotor até dobra o prazo, triplica, quadriplica, mas o advogado não pode faltar audiência, não pode, por exemplo, perder Mas prazo. eu também estou querendo me aposentar por causa dos prazos. Eu O quero- prazo da vontade de viver, o prazo que eu estou querendo curtir, o prazo que eu quero viajar, o Eu prazo quero- que eu eu quero quero- casar. E aí tem que trabalhar até 10, 11 horas da noite, né, Luciana Liz? Faz todo dia. Eu quero ficar louco, mas dentro do carnaval, porque é uma loucura, uma insanidade muito gostosa. Mas Isso. não quero ficar louco com o judiciário. Viver do problema dos outros é muito complicado, né, Paulo? Não. Por exemplo, você se distrai. Por exemplo, eu passei 3 meses, né, trabalhando direto no barracão, quer dizer, o barracão improvisado, que era uma lona, né, de 10 metros quadrados, e a gente fez a confecção dos nossos carros ali de baixo, que era tudo muito provisório. Mas assim, apesar de tudo, do calor, né, das intempéries, essas coisas todas, mas foram 3 meses, por exemplo, muito gostosos, porque eu não estava na frente de um computador, ou não estava lendo uma publicação, não estava fazendo nada disso. Né? Tá fazendo o que gosta. É algo, por exemplo, que eu Ele estava... gosta dos dois, eu mas tava em ele choque. Mas tava ele- arejando a cabeça Ele já dele. entregou aqui que o coração tá no samba. Eu tô de chinelo, entendeu? Tô de chinelo, não preciso botar sapato. Né? Eu já fui cobrado numa coisa. Por exemplo, Niterói, a característica provinciana é o seguinte. Eu sou carioca da É mais descolado, né? da sandália havaiana, aquela tradicional, tem Sim. uma lojinha lá em Niterói, você compra tradicional. E um belo dia eu tô na porta lá, né, do prédio da ordem, tô fazendo nada, tava de bermuda, chinelo, calção, bermuda, normal, sei lá, short. E aí um colega interpelou. Pô, boy, é você aqui na Amaral Peixoto, né? Eu falei, rapaz, que loucura, meu irmão. Interpelou na venta, não teve rodeio não, pimba. E essa característica provinciana, entendeu? Então assim, e aí eu tenho que viver os dois mundos, né? Eu tenho que viver meu prédio. Pô, eu desço de terno, né? Desço com carro, então, por exemplo, de moto, é uma audiência, né? Que agora são poucas, graças a Deus, aí eu desço de terno. Pô, daqui a pouco eu desço sem camisa, de chinelo, eu vou descer na mão que eu tô indo lá pro barracão, tá? Naquele tempo de calor. Mas é o que me conforta. E Sim. eu acho que o carnaval é uma parada, por exemplo, assim, pra gente, pra nós que nascemos, por exemplo, aqui, eu sou oriundo da Zona Oeste, no tempo, por exemplo, que a gente tinha uma marcação que eu não sei se era de terceira, mas possivelmente terceira, porque era o que dava para comprar, e um repique era o que a gente brincava o carnaval. Nós íamos para a rodoviária de Campo Grande, saíamos do nosso bairro, entrávamos no busão, já batucamos, descia da rodoviária e daqui a pouco a gente tava com uma galera atrás. Aquele carnaval, né? Aquele carnaval de um repique e um surdo batendo tudo. Ô Paulo, uma pergunta particular pessoal. Você é torcedor da Mocidade, independente de Padre Miguel? ou... Bem, Porque geralmente o pessoal da Zona Oeste, a grande massa é torcedor da sim, sim, Mocidade. a Mocidade, por exemplo, foi uma vivência, por exemplo, pela proximidade, né? Nos marcou muito, por exemplo, então Que a maior parte das agremiações de peso do Carnaval Carioca de lá são da Zona Norte. Sim. Então a Tijuca tem várias, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Vila Isabel, a Mangueira fica perto, Tuiuti perto. Madureira? Então, Madureira, lá em cima é ela. Madureira, Zona Oeste mesmo, Só Zona tem Oeste só tem a Mocidade. Então é muito comum você encontrar, por exemplo, aqui na região Centro, Zona Sul, Grande Tijuca, torcedores do Salgueiro, torcedores da Mangueira, já para a Zona Norte, Madureira, aquela tua região ali, Irajá, Vigário Geral, Portela, porque está mais próximo. E a Zona Oeste, a grande massa é Mocidade. Mocidade, só tem Porque é a Mocidade. escola do lugar.
É a agremiação do local. Eu quando chego em Niterói, por exemplo, eu vou cambiar pela Verde Branca Cubango. Ó, Olha isso. porque associou, né? Eu sou cubango de Niterói, sou acadêmico de cubango. Tá vendo? Cubango é uma escola, por exemplo, muito interessante, né? E a gente faz raiz, na verdade, na Cubango. Muito interessante, por exemplo, até fazer um trechozinho, um parênteses sobre a Cubango, que é o seguinte. A gente faz, aí eu passo a vivenciar bairro na Cubango, com a galera da bateria e tudo mais, começo a conviver com ele. Apesar de ter entrado lá como compositor, e a minha vivência e experiência passa assim na bateria, né? Com a galera da bateria, né? Não como ritmista, mas como amigo, por exemplo, dos caras, porque eu não tinha tempo para desfilar, mas era amigo. E aí a gente faz um intercâmbio de começar o Data Vênia com a galera do Cubango. Que bacana, né? E isso cresce, até que a gente faz um projeto lá em 2018, no meio da pandemia, na quadra da Cubango. A Patrícia era presidente à época. E aí hoje a gente faz um movimento inverso. Olha que coisa interessante. Nós temos uma escola de percussão que no último ano nós tínhamos 170 alunos de percussão. E as aulas são aonde? Lá no Clube Fluminense, onde a gente faz a atividade social e aonde fica os nossos instrumentos para poder justamente fazer o projeto. Entendi. É o projeto Ritmo e Samba. Então vocês têm no Barreto um barracão de 180 metros quadrados para desenvolver o carnaval. E a atividade social a gente faz no Fluminense, onde vocês vão estar lá no dia 3 de agosto, que vai ser a nossa feijoada. Aí, Luciana, 3 de agosto, bota na agenda. Anota aí, gente. Aí, me desculpa, patrão. Não é com a mais a Luciana Lins. Ah, sim, é Nós com a temos Simone a nossa Aguiar. diretora de comunicação, 3 de agosto. que é a diretora que cuida das agendas lá no externas e Fluminensezinho. de todos os Outra eventos. expressão do Não, Toninho, 3 de agosto Toninho vai também, né, Toninho? Pode 3 de agosto. 3 de agosto, das 13 às 19 horas, somos sagrados, isso é cravado. É um sábado ou domingo? Domingo. É um A gente domingo, faz no melhor domingo. ainda. Ô, Toninho, a maior dificuldade que nós temos... Foi. Ano passado o Fernando foi na feijoada. Nosso Fernando Vasconcelos esteve lá. Para você chegar lá no domingo, a gente fazia os sábados. Sim, E aí a gente percebeu o seguinte, que sábado ainda tem movimento na cidade. sim. Então domingo, você desce da ponte tranquilo. Se você vier de Uber também, você cai na ponte. Se você, tudo é fácil, por exemplo, no domingo. E a gente... É um trânsito mais tranquilo. Niterói é muito vazio domingo. É incrível. É incrível. É muito diferente Agora, aqui do Rio. sábado Durante é a o seguinte, semana. sábado é mais do que durante a semana. Impressionante. Não sei se eu fui ano passado. A sua Decente esteve presente? Teve. Eu estive lá, sim. Eu estou aqui pensando, eu estive lá. E a feijoada para quantas pessoas, o Paulo? Rapaz, a gente em média, por exemplo, 850, por exemplo. Caramba, Olha. 150 feijoadas? 850 feijoadas. A gente já bateu, por exemplo, mais do que isso. Mas a gente não consegue mais, por exemplo, o pessoal da cozinha chia pra caramba. Data Vênia. Mas a gente bate aí 800, 900. Como tem advogado em Niterói. Data É Vênia. um evento que ficou, por exemplo, bem conotado na cidade, né? Isso foi uma característica... Vocês fazem uma por ano? Uma por ano. Uma por ano. Tá na hora, talvez, do Data Vênia fazer mais de uma, né? O problema é a mas estrutura, né? É a logística. Se a gente se organizar, por exemplo, esse ano a gente por exemplo, assim, teve que fazer o carnaval, né, no meio desse campo da diversidade, porque você não tinha barracão, e fizemos debaixo de uma tenda, né, que está lá cobrindo o carro que está do lado de fora. Agora eles vão entrar vão para dentro do barracão, quer dizer, vai ficar diferente, para a gente levar os pets para a avenida, né, uma folia animal para a avenida, que esse é o nosso enredo, eu estou antecipando aqui. A gente vai levar uma folia animal para a avenida, então a gente vai fazer essa folia lá dentro. Mas é tempo mesmo, porque como a gente, aí na característica que a Luciana, a colega, falou, da organização, né, isso é muito do advogado, a gente é muito organizado. Tem que ser. Então, assim, essa organização fez, inclusive, assim, terminar o carnaval. A gente terminou o carnaval, levou os carros para o barracão, acho que uma semana depois a gente começou a fundação para fazer a estruturação, porque tem que fazer uma fundação de sapata, ferragem. Altura, né? Altura, porque solda aqueles ferros lá de baixo, aquilo vem com concreto nas pilares, é uma confusão danada. Paulo, vamos tocar Cubango então? Daqui a pouquinho a gente vai falar da fonte de custeio. Por exemplo, É porque a seleção musical já vem pronta. Mas na próxima vinda sua aqui você já manda. Esse samba, por exemplo, é interessante, né? Esse samba, o Pelé era um gestor da escola, né? Qual foi o ano, você lembra? De 2017. Bom, teve vários outros enredos anterior e posterior, mas esse samba tem uma marca muito interessante para mim, porque o Pelé sempre foi um puta guerreiro daquela escola, entendeu? Desculpa o termo.
E ele foi um cara que fez um carnaval, por exemplo, numa guinada em que a prefeitura teve um corte de verba, e o cara fez um puta carnaval 2017 com 300 mil reais. Olha só. E assim, o cara que foi mal falado, tem problema. Cara, não tem problema de nada. O cara é um puta articulador. Por exemplo, ajuda lá o barracão das escolas de samba de Niterói, por exemplo. Hiper ajuda esse desfile, por exemplo. Ele conseguiu madeira para forrar todos os carros de todas as escolas de Niterói. Que legal, Não é brincadeira, não é fácil. Mas daqui a pouco a gente vai falar, logo após ouvir a Cubango, da fonte de custeio do Data Vênia. Porque Sim. tudo isso que você falou até aqui agora, a feijoada, o barracão, tudo isso custa dinheiro. Sim. E aí? E muito dinheiro. Quem está subsidiando isso? É só a Prefeitura de Niterói? A Data Vênia tem patrocínios? Parcerias, Como é que parcerias? Daqui a pouquinho o Paulo Boia vai dar essa aula aqui para você, que é dirigente de carnaval, você que gosta de carnaval, de onde vem o custeio para essa escola de samba modelar lá do outro lado da poça d'água, lá da nossa querida cidade de Sorriso, a cidade de Niterói. Luciana Lins, mudando o script, Cubango 2017 para o nosso amigo Paulo Boia, tá lá no final da seleção. Roda pra gente, por gentileza. Eu não quero saber de mais nada. Isso é comunidade, hein? Plim. Niterói, isso é comunidade, hein? Plim! É isso aí, hoje Niterói invadiu a Rádio Tropical Web Brasil. É o Nego, você tá devendo aquela entrevista conosco aqui. Não, tá devendo não, Toninho. Ele vinha hoje, né? mas infelizmente houve um probleminha aí logístico, né? Ele não tá com problema logístico. O que acontece? O Nego, ele sozinho faz a sua agenda. E ele entrou um show para ele, um show, acho que é fora do Rio. E ele avisou ao Fernando no meio da semana: olha, me remaneja, troca o meu dia, porque eu não vou poder estar presente. E aí nós estávamos já com essa pendência com o Boia de fazer uma entrevista só com ele, porque nós tivemos aqui uma perda no nosso backup e eu não pude entregar a edição personalizada ao Boia. É bom que os nossos ouvintes, eles cobram da gente, eles sabem, eles perguntam. Então, eu estou explicando no ar. Então, nós aproveitamos essa folga na agenda do Samba Arte Cultura, porque não haveria agora, nós iríamos ter que ter o Boia aqui só em junho, e conseguimos encaixar tudo. Um beijo, Nego que manda mensagem todo dia. E quando é que ele vem, Luciana? Agora nós vamos ajustar a agenda, mas a nossa diretora de comunicação, lindamente, vai entrar em contato com ele e vai falar para ele: Nego, agenda lá com o nosso querido Fernando Vasconcelos, porque nós precisamos levar você ao samba, arte, cultura. Até junho ele vem. Mas o Nego está sem diretora de comunicação? Está sem diretor de comunicação? Tá sem empresário. Ele mesmo está tocando. Eu conheço gente aí que pode empresariar o Nego. Gente, se você fala, gente, olha para mim, esquece, porque eu já não tenho mais tempo na minha agenda para fazer mais nada. Mas aqui tem mais. Aqui mas é isso aí. Mas a sobra de tempo, ou o exercício do tempo é muito bom para mim. Porque aquele que lhe sobra tempo, né, normalmente aquela coisa vai ter algum outro problema que vai ser arranjado para se encaixar daquele ali, normalmente uma doença. É o famoso mente vazia, oficina do diabo. Luciana, tem mensagem aí pelo WhatsApp da rádio? Temos mensagem pelo WhatsApp da rádio? Só um minutinho. Tá, então eu vou mandando as minhas aqui, olha, Ivan Talarico, intérprete da Estácio de Sá. É o homem que manda no apoio da Estácio de Sá, lá junto com o nosso amigo Serginho do Porto. Ivan Talarico está na escuta do nosso programa aqui pertinho, Rua dos Inválidos 138. Ivan Talarico aqui do centro do Rio, mas é intérprete lá na Estácio de Sá e também na Banda da Inválidos, né, Talarico? Tá fazendo falta na Banda da Inválidos, hein, Talarico? Ano que vem é o 50º, são meio século de Banda da Inválidos, você tem que estar de frente, porque você é outro patamar para falar a linguagem do samba, né? Mandar um abraço ao meu amigo Dr. Alex Coba, esse é advogado, hein, Paulo? Aqui da Praia do Flamengo. Ele me mandou aqui que tá... Ó o visu que ele tava agora há pouco. Vamos pros recadinhos aqui. Só um minutinho, Luciana. Ele tava ali lá olhando para Niterói. Ele tava olhando para Niterói, para Icaraí, né? Dizem que a melhor vista que se tem em Niterói é de lá para cá. É de lá para cá. O Rio de Janeiro, né? Mais lindo. Exatamente. Também quero mandar um abraço todo especial
para o meu amigo, me perdi aqui um pouquinho, vamos lá, vamos achar. Expedito, também aqui do centro do Rio. Ao vivo é muito bom. Expedito está na escuta do nosso programa aqui no Campo de Santana, ali no Café e Bar Neves, na escuta do nosso programa. Diz que vai botar no alto-falante lá para todo mundo escutar esses sambas maravilhosos e essa entrevista. Tem recadinho aí, Luciana Lins? Tem recadinho, vamos lá. Luiz Alberto da Harmonia. Amigos, doutor Érico e Luciana, gostaria de ouvir o samba enredo da Estácio. Não, desculpa, peraí. A partir do próximo sábado, terá mais um ouvinte internacional, direto de Fátima, Portugal. Luiz Alberto de Jacarepaguá. Um grande abraço. Arthur Cantuaria. Cantuária. Cantuaria, com H no final. Canturiá. Canturiá. Ele mandou um abraço. Cadê aqui? Fernando Vasconcelos, boa noite, meu amigo Érico Póvoa. Mande um abraço ao doutor Paulo Boia, assinado Fernando Vasconcelos, estou na escuta do programa. É isso aí. Cláudio, da Tribuna da Imprensa, sempre está mandando suas notícias e mandando um alô para o programa. Alô, Cláudio, um abraço. Vamos ver aqui. Tem mais, peraí. Rogério, né, também mandou, não é isso? Tem alguém aqui que está mandando foto. O MC que teve aqui, Dalton Costa, tá mandando um abraço. Dalton, um abraço. Também a fã Maria Estela da Jane do Bock, também tá. Tá na escuta do Samba Arte Cultura? Tem a Márcia Ferreira, estou adorando a entrevista, quero ver o biquíni, eu amo verão, eu quero biquíni. Que biquíni é esse, gente? A promoção ainda nem começou, gente. Começa só a na rede semana que social. vem. Ela já está na rede social agitada. Meu Deus. Vamos aqui, Márcia Ferreira. A promoção começa e é pelo Instagram. Então, vamos lá botar todo mundo para seguir. Hoje é só Tem mais, Caixa Joana de de Oliveira. Que legal ter um canal de comunicação onde as pessoas possam expressar necessidades das suas ruas, dos seus bairros e, obviamente, cobrar as resoluções de suas queixas e autoridades competentes. Vamos acreditar, adorando a rádio, adorando o programa do vereador e adorando a programação. Mas o vereador é quinta-feira, Márcia. Mas tá escutando o meu programa, tá ótimo. Maurício Maia também manda um oi. Ivan Talarico também manda um oi. Já escutou aqui, já mandou Lícia, mensagem. ouvinte da rádio, boa tarde. Manda um beijo para o Serginho. Diz que está escutando toda a programação da rádio. Valeu. Então tá bombando, né? Agora, o programa tô amando o programa. O Luiz Alberto é aquele lá de... E aqui, olha... Lembra aí. Não, JR. Deve ser Júnior, não? JR? Será que é você, JR? Fala. Não. Tô amando o programa, tô amando a programação, principalmente o programa do Serginho. É isso aí, mas tá na escuta do nosso? Tá ótimo. Tá bombando. Otávio Gomes, um oi. Epa, Otávio Gomes já foi presidente. Adorando a programação. Cabeça branquinha. Peraí que tem mais, gente. Nossa Senhora. Daphne, tô amando a programação, adorei. Jane do Bock. Isso aí. Vamos que Anne Olivedo. Estou amando a programação e amei Jane do Bock. Aí tem muita coisa para Jane do Bock. Então deixa a Jane do Bock, você vai ler na semana que vem no Circuito Cultural. Obrigado a toda essa massa de audiência aí. E eu tô achando que vai ser difícil a gente fazer o sorteio hoje, hein? Como é que a gente vai fazer o sorteio da Caixa de Ferreiro Rocher com esse mundo de gente aí? Olha, Caizar Rio, bom dia. Se ele mandou cedo, tá? É porque vai chegando vai trepando uma na outra. Aí tem os grupos, peraí. Muita mensagem. Muita mensagem, gente. Isso é bom. Vai Obrigado, rodando, pessoal. quando eu achar que é daqui, vai eu vou mandando. falando. É isso aí, vamos que vamos. Samba Arte Cultura, Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo, o mundo ligadinho em você. Luciana Lins vai anotar aí alguns nomes, principalmente do pessoal que mandou um recadinho pro Samba Arte Cultura. Pelo menos no nosso horário. Simone, tá aí para você essa missão. E vamos que vamos. É porque senão eu não consigo responder aqui. Então, sinal que a audiência está massiva, isso é ótimo, né? Isso é um Agora vamos ver a audiência ao vivo, porque agora a gente consegue mensurar, porque voltou. E vou dizer para vocês, espera aí só um minuto. Vamos ver quantos ao vivo aí que a gente tem. Agora, nesse momento, nesse exato momento, quanta gente tem escutando o nosso programa. Atenção, isso não é pelo aplicativo.
Não? É só pelo site. videocast, Pelo videocast. Olha, nós tivemos hoje 10.431 pessoas. Nós estávamos com 10.000, então entrou hoje. Só pelo programa da Joane do Bock, entraram 431 Não, pela pessoas. programação do dia, né? Mas agora eu vou dizer para vocês agora. Aqui no Samba Arte Cultura tem 52 pessoas Ao assistindo vivo. ao Assistindo vivo. Um ao abraço tá? a todos. Olha E só, nós tivemos do horário das 16h30 às 17h30, hoje foi campeão de nós audiência. tivemos 57 IPs. Então, nós não estamos tão ruim não, hein, Samba Arte Cultura? Você pegou a Niterói tá bombando aqui o Samba Arte Cultura. Mas olha, vale a pena lembrar que nós estávamos sem o aplicativo ao vivo. Então, o que eu estou verdade. falando aqui é só o Só IP. o IP. Problema E técnico. sem o... Meu Deus, agora me fugiu o nome. Olha só. Sem o videocast. Então, Não. Sem o... Isso não contabiliza Não. quem tem o... o aplicativo. Quem tem o aplicativo no celular. Sim, bem Não, Só lembrado. quem está escutando pelo site. Bem lembrado. Ou seja, se você... Eu, por exemplo, não escuto pelo site, eu só escuto pelo Olha, aplicativo. tivemos pedidos de música no site do Complexo da Maré, Rio de Janeiro, Bangu, Niterói, Ipuã, São Paulo, Belfort Roxo. Hoje, tá? Lisboa, tudo hoje. Nós tivemos pedido de música. Duque de Caxias, o que é do Rio de Janeiro eu tô pulando. Eu tô falando só Recife, Belo Horizonte. Só hoje? Só hoje. Tô falando de hoje, tá? É porque só me aparece o de hoje. De ontem eu não consigo Caramba, ver. então a rádio tá bombando. Graças a Deus. Bonito. É isso aí, Paulo. Olha que legal, né? Vem pro Carnaval do Rio. Vem, exatamente. Não, nós vamos pro Carnaval de Niterói. O convite está feito. O Rio A gente é vai um todo, conversar. né? Paulo, eu vou falar uma coisa sobre você aqui que é até um pouco triste com relação ao Carnaval do Rio de Janeiro. Hoje, as pequenas e médias emissoras têm uma dificuldade muito grande de cobrir a Marquês de Sapucaí. Hoje a gente tem uma problemática de que a Vênus Platinada dominou o Carnaval de uma forma muito grande, com streaming, com a transmissão ao vivo e tal. E você tem ali grandes veículos, como por exemplo a Rádio Tupi, que também faz a transmissão, mas é um pouco complicado porque a Rádio Tupi ela sustenta a transmissão com comentário. Porque um desfile carnavalesco, quando você não tem a imagem, difícil. ele se perde muito. Mas só que o comentário é tão interessante, tão profundo, que ela tem uma vasta audiência no Carnaval. E outros sites especializados, temos o Carnavalesco, não é isso? Temos o Sidney Rezende também. Fora isso, o pequeno e o médio comunicador, ele foi convidado a se retirar da Marquês de Sapucaí. A realidade é essa. A atual gestão do Carnaval, a atual presidência da Aliesa, a diretoria da Aliesa, ela foca muito a questão internacional. Então ela faz a divulgação para a Europa e Estados Unidos. Se você tem um site que tem muitos seguidores nos Estados Unidos ou na Europa, você é muito bem-vindo dentro da Sapucaí pela Aliesa. Se você fala para um público de sambistas, olha, não tem expressão, te dão uma entrada, quando você para fazer uma transmissão vai precisar de no mínimo 4, 5 pessoas. Sim. E aí é muito complicado. Só que, graças a Deus, o que a gente vem vendo ano após ano? O Carnaval da Sapucaí é o maior espetáculo da Terra, inegavelmente. Audiovisual do planeta, né? O maior espetáculo audiovisual do planeta. Mas você tem visto as pessoas, os componentes, que estão se sentindo alijados, expulsos daquilo ali, migrando, por exemplo, para o Carnaval de Niterói, migrando para Intendente Magalhães. Hoje o Carnaval da Intendente, apesar de ter várias críticas, especialmente à organização, mas as agremiações em si, prata e bronze, vem desenvolvendo um bom trabalho. Niterói, como você falou, hoje escolas Sarrafo tá bem em cima. com sarrafo alto. Interessante. Fernando teve lá. Você me informou agora recentemente que o Carnaval de São Gonçalo, São Gonçalo vai começar a ter desfile de Já Carnaval. estão discutindo lá. E muito disso, na minha opinião, é reflexo da questão do Carnaval da Marquês de Sapucaí ter excessivamente se elitizado. Elitizado, exato. Bem colocado. Isso é reflexo, sim, um pouco.
E é maravilhoso, porque você diversifica. Você não fica só na mão de uma corrente, na mão de uma liga, na mão de X agremiações. Recentemente, um grande dirigente do Carnaval Carioca, isso é até bom para polêmica aí, para quem faz a edição, fazer o corte, falou: não, as escolas da Série Ouro não têm condições de desfilar no grupo especial. Então, para que acende? Para que coloca, sobe uma e desce outra? Se todo mundo sabe que há anos, toda a agremiação da Série Ouro que sobe, no ano seguinte desce. Fica aí uma reflexão. E aí você começa a ter o carnaval em Niterói, que a Viradouro vem para o Rio desfilar. Sim. Apesar que ela também desfila em Niterói, mas de forma... Não desfila. Mas ela desfila lá de forma... Não nem desfila. mais? Ela faz ensaio técnico na Isso, isso. A Pôr da Pedra, a mesma coisa, ela faz ensaio técnico. Mas você vê uma situação de... Olha só, Toninho, Paulo, Caetano. Agremiações hoje surgem em Niterói, estão com firmeza ali, estão se desenvolvendo ali, e eu acho que a grande maioria nem cogita e nem quer vir para Marquês de Sapucaí no futuro. A Data Vênia tem essa pretensão? Então, nós a bem da verdade, aí de falar um pouquinho do Carnaval de Niterói, até 2023, né, acho que o primeiro carnaval depois da pandemia ainda foi um carnaval muito incipiente, o Carnaval de Niterói. Mas de lá para cá ele veio numa crescente. E nós viríamos, por exemplo, desfilar no Rio, né, começar pela porta de entrada na Intendente Magalhães, a gente tinha todo o caminho já traçado para fazermos isso. Mas aí, por questões, por exemplo, interna, seja, por exemplo, da organização da Superliga, né, porque o grupo de avaliação demoraria um pouco mais de tempo, por conta da própria organização da estrutura lá da Intendente Magalhães, que é complicada. Sim, muito. Porque tinha muita escola para avaliação, enfim, uma confusão toda. E aí a gente, para não perder tempo, né, e a gente já havia, porque a gente sempre fez atividade na cidade de Niterói e os dirigentes do Carnaval de Niterói sempre participaram, né, olhando, e sempre disseram, poxa, o Data Vênia nasceu grande, pô, seria interessante. E aí esse namoro, por exemplo, culminou com que a gente viesse a participar do Carnaval esse ano, e a gente entendeu que o Carnaval realmente de lá vem numa crescente. E aí a gente se debutou em desfilar lá e fomos campeão e vamos pro C. Mas isso que você fala é muito interessante, né, porque, de fato, a Rede Globo, né, a Globo costuma dizer o seguinte, que é algo que você tem que assistir, por exemplo, fazendo os recortes. A Globo você não pode assistir, por exemplo, né, o que ela fez durante muitos anos, por exemplo, que foi formar opinião nas pessoas, né, esse mal que ela nos causou, ela é algo que você tem que assistir, é um mal necessário. A Globo diz que é um mal necessário. Eu assisto a Globo, mas é um mal necessário. Então você tem que assistir, por exemplo, com cuidado. E o que ela fez com o Carnaval foi justamente o seguinte, ela transformou algo que é uma disputa, ela se transformou num evento. Porque quando eu tomo consciência disso, a Globo vendia isso na fita cassete, à época, para 174 países do mundo. Porque você não tinha um sistema virtualizado. Hoje é direto, né? Online. Mas as fitas, por exemplo, eram editadas para mandar para fora. E eram 174 países do mundo. Então, o vulto econômico e financeiro em torno disso é enorme. Muito dinheiro. Então, se percebeu, por exemplo, que você foi colocando isso cada vez mais, como se diz hoje no dito popular, o sarrafo cada vez mais em cima. Você não tem mais uma disputa, você tem um grande evento. Porque quem está por trás patrocinando cobra um evento, não cobra uma disputa. Sim. Né? Então você vê assim, e é interessante a gente olhar, por exemplo, de forma, o tamanho, por exemplo, né, para o Rio de Janeiro, que a gente não pode nem botar São Paulo dentro desse balaio de São Paulo, está anos-luz desse negócio da estética de São Paulo. Porém, um carnaval esquisito, diferente, porque o cara pega o trem, como a gente está vestido, eu nunca estou caracterizado da minha escola, mas o camarada toma o trem em casa, assim, do jeito que está aqui, e aí ele passa no sambódromo, troca de roupa, veste a fantasia, desfila, depois ele troca de roupa novamente e vai para casa.
O Fulião Carioca, né? Não, já... Mas, Paulo, posso falar aqui rapidinho? Ele faz isso, ou ele leva a fantasia, porque quando ele chega na Sapucaí, lá em São Paulo, como é que eles chamam? Anhembi, ele tem toda uma estrutura. Ele tem banheiro. Não, sim. Não, mas deixa eu só botar esse pedacinho aqui. Biel, se você for fazer um corte, faça esse. Ele tem estrutura, ele tem banheiro. O Rio de Janeiro, o respeito. Não, deixa eu terminar, Érico, por gentileza. No Rio de Janeiro, o folião ele é tratado como o pior, a barata e o rato da Presidente Vargas, porque nós não temos um banheiro, nós temos que sentar no chão para aguardar entrar, nós ficamos entre ratos, baratas e aquele fedor daquele canal ali, fedendo a cocô. O pobre coitado do folião que não consegue ter acesso a Sapucaí, colocam uns lugares para eles sentarem, um palanque horrível. Do lado. Não, acabou, não, voltou. Esse ano teve. Assim, na beira, se o cara cair dali, ele cai no valão. Então, eu pergunto: nós fazemos uma festa, o pobre faz a festa, a pessoa da periferia desce da sua comunidade, porque naquele momento ele é estrela, depois ele guarda a fantasia, ele encara de novo o dia a dia, normalmente, a insegurança, o tiroteio, enfim, tudo que a comunidade apresenta, e simplesmente faz tudo de graça, porque a gente não sabe para onde vai todo esse dinheiro arrecadado do carnaval, porque não vai para pagar o passista, não vai para pagar a musa, não vai para pagar ninguém. E aí eu pergunto a você, Paulo, nós trabalhamos para o gringo. Então, é mais um pedacinho do Brasil, como diz a música do Titãs, vendido. Nós somos nada mais nada menos que a maisena, o leite e o mingau. Que eles vêm aqui comer o nosso mingau. Eles vêm aqui se beneficiam da nossa festa. E por isso que cada vez mais o presidente, o menino, quer atrair os gringos. Só que respeitar a comunidade, ninguém quer respeitar. Como é que aquela musa faz? Muitas vezes faxineira, muitas vezes doméstica, muitas vezes... E está lá, brilhando. Desculpa, tá, Paulo, mas é uma reflexão. É uma reflexão. É uma reflexão do macro, né? Para a gente poder chegar a isso, nós teríamos que fazer um recorte bem histórico da nossa sociedade, nossa origem, que também se origina, dá origem ao carnaval. Então, assim, por exemplo, você pega tudo isso, e aí você pega o capitalismo, por exemplo, que é voraz e selvagem, e ele olha, por exemplo, para ter um negócio ali muito interessante. Transforma isso, por exemplo, num show e vende isso. E aí não importa quem está nessa cadeia, porque esse também que está na cadeia, a pobreza intelectual, cuja qual é o berço de nascimento dele, e aí é o berço de nascimento do brasileiro, na sua grande maioria, ele nasce pobre, miserável, e aí é nos incutido, por exemplo, que vestir aquela fantasia belíssima é o seu dia de rainha. Porque o que você tem, por exemplo, é que a sensação, por exemplo, da menina, do menino, que vem lá da comunidade, é que aquele ali é o momento dele, embora na segunda-feira ele vai pegar no batente, mas ele não faz, por exemplo, menção nem compreensão disso, porque o status quo, cujo qual ele se origina, né, não o eleva a isso. Então, o que você tem, por exemplo, você pega uma pessoa, e aí a gente não, que foi para uma universidade, uma boa universidade, que teve uma boa criação, ele tem uma sacada, por exemplo, que aí envolve o marketing, Mas, Paulo, posso só te agregar aí? Nós temos um programa chamado Estrelas do Samba. Esse programa acontece um pouquinho antes do meu, e aqui eu tenho recebido musa e muso. E passistas, rainhas de bateria, já não pensam mais assim. Tem rainha de bateria que entra aqui, que sabe quantos seguidores tem, que sabe quem ela é, que já se entendeu na internet, que já conseguiu se achar, e sabe o que está acontecendo? Já estão começando a levantarem a voz e exigirem. Então, escuta o que eu estou te falando, que isso fique registrado nesse programa. Nós vamos ter em breve um movimento contrário.
Ou você me respeita, ou você não me tem na avenida. E eu te digo que tem muita menina que está acordando para isso, e tem muita gente, tanto que a comissão de frente hoje já é paga. Totalmente. Então, seria algo muito interessante, porque, como ele disse, a história remonta que 174 países no mundo, por exemplo, compram isso, não compram barato. Não. Entendeu? As grandes marcas, por exemplo, como a Ambev, por exemplo, investem também pesado nisso, e outras marcas, por exemplo, de cosméticos, o investimento é muito pesado. A questão, por exemplo, é que talvez a gente tenha que conversar sobre o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que em terra de céu, quem tem um olho é rei. Opa. Você não vai enxergar onde todo mundo enxerga. Mas se você, por exemplo, conseguir enxergar aonde as pessoas não enxergam, é porque todas são cegas. Então, assim, não é que a questão do mundo seja dos espertos, a questão lógica é essa, é terra de céu quem tem um olho é rei. Então, por exemplo, a Rede Globo, ela enxergou nisso um super negócio, porque é negócio que ela vende esse negócio, hoje talvez menos países, mas ainda acima, passa de 150 países pelo mundo, né? É um super negócio. As marcas de cervejaria também viram, por exemplo, que isso também é um negócio, e quem está aqui desse lado, ele já entra, por exemplo, como dirigente disso, por exemplo, com a mentalidade do marketing, entendeu? Com a mentalidade totalmente econômica. Exatamente. Ele entra com essas duas vertentes. E aí, Paulo, vem a grande dicotomia, a dualidade. É o samba produto versus o samba cultura. Produto. Porque Produto o samba ele é um produto, mas ele também não deixa de ser um movimento cultural. Não, com certeza. Então a gente tem essa dualidade que precisa ser bem equilibrada. Eu acho que precisa justamente desse equilíbrio, entendeu? Porque senão você está fadado a acabar com essa questão, Exatamente. por exemplo, cultural, em detrimento da questão, por exemplo, totalmente economicida. Porque hoje você vende, por exemplo, uma questão muito mercantilista. Excessivamente até, eu vejo. Você tem que quebrar, por exemplo, essas moléculas, por exemplo, para levar a entender que isso é uma questão cultural. O carnaval está no nosso DNA. Você que nasce, por exemplo, no Rio de Janeiro, você não pode ir para uma casa de praia. Sim. Porque você não tem acessibilidade a isso. Então a nossa cultura é o quê? Brincar carnaval. É a única forma que a gente tem nessa folga de brincar carnaval. Então não se pode perder essa molécula. E quanto ao fato, por exemplo, do o Rio de Janeiro e São Paulo, e aí é rápido, eu vou entrar aqui, por exemplo, no ano de 1900, quando o Rio de Janeiro começa a perder tudo para São Paulo, inclusive o Porto. O Rio de Janeiro perde o Porto pura e simplesmente porque Santos abre e diz o seguinte, poxa, vamos, por exemplo, dar tarifa zero para o café sair de São Paulo e não mais do Rio de Janeiro. Luiz Harmonia aqui concorda com você. Luiz Harmonia aqui diz o seguinte, para você, Paulo Boia. Com essa declaração do referido dirigente, o melhor seria ter um grupo especial, sem descenso e sem acesso da Série Ouro. Uma disputa interna e as outras ligas façam suas disputas. Exatamente, doutor Paulo. Transforma em espetáculo e vende. Então, que bom que as pessoas estão ouvindo, estão interagindo. Rádio Tropical Web Brasil, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Entre e acesse. Deixa o Paulo concluir esse raciocínio histórico que é muito interessante. Então, quer dizer, por volta de 1900, o Rio de Janeiro perde tudo. Tudo que você vê que tem no Porto, perdeu ali naquela data, porque o Rio de Janeiro é o grande exportador de café. Sim. O Porto só existe em razão do café. E por volta de 1900, eles começam a perder isso. A gente tem esse boom do café por conta da Primeira Guerra Mundial, porque o café se consumia muito café na Europa, café Sim. brasileiro, mas não é, porque não era por qualidade, é porque o café era mais barato brasileiro. E aí exportava tudo a partir do Rio de Janeiro, Porto do Rio de Janeiro. São Paulo vai lá, e aí eu quero chegar no Carnaval. São Paulo vai lá e cria o Porto de Santos e dá a tarifa zero e as exportadoras saem tudo daqui e vão para lá. Tanto é que tem as terras roxas, que o café passa a sair de Minas e começa a nascer o café rumo São Paulo e não mais Minas e Rio de Janeiro. Então o caminho do café passa a ser para São Paulo. Agora, Paulo, vamos para o aspecto que a gente estava falando da questão econômica do carnaval, essa questão do produto versus a cultura. Como é que funciona hoje a Souza Soares com a fonte de custeio dela? É única e exclusivamente... Oh, meu Deus, desculpa. Falei da agremiação, que não é concorrente. Está emocionado, está emocionado. A co-irmã lá de Niterói, né, que também já esteve aqui várias vezes. Que é uma escola muito simpática também a nós. Mas como é que a Data Vênia hoje
ela se sustenta? É única e exclusivamente com subvenção da prefeitura? Não. Ou vocês têm patrocinadores, têm A gente mecenas? só vai receber subvenção da prefeitura o ano para o carnaval de 2026. Até hoje a gente não recebeu subvenção. Ah, é? nenhuma. Nada? Nada não. E como é que se construiu o barracão? A gente tem um financiador Oculto? oculto. Não quer, por exemplo, estar presente, mas posso falar o nome dele, mas só o nome fica solto, o Vitor, que é um colega advogado que muito nos ajuda, por exemplo, porque gosta da cultura do carnaval, entende, por exemplo, isso é importante. Mas ele monitora todo, por exemplo, o gasto que é feito com a escola, no sentido, e só acredita, por exemplo, também por conta da gestão administrativa que a gente faz, e entender que a escola é um CNPJ, a gente não precisa avançar tanto quanto, por exemplo, talvez a ideia do Carnaval do Rio, né, que a gente tanto falava aqui antes, mas a gente precisa entender que há responsabilidades, por exemplo, apesar de não fazer a prestação junto à Receita Federal, né, você precisa cumprir todos os rituais, por exemplo, com as questões, por exemplo, das responsabilidades criminais, cíveis, trabalhistas e tudo mais. Então, você não pode encarar um CNPJ pura e simplesmente como se fosse, por exemplo, o seu CPF. Não, seu CPF está até indicado na Receita Federal. Porém, as responsabilidades, elas vêm duas vezes. Uma é porque é um CNPJ, então você tem responsabilidade até no gasto público, por exemplo, do dinheiro, porque na medida em que ele entra para a escola, ele passa a ser um dinheiro público, apesar de ser uma doação, e aí você tem que ter responsabilidade. Então, os nossos gastos, por exemplo, ele é feito com ultra responsabilidade, né? As nossas atividades, na sua grande maioria delas, também são atividades sociais, né? A gente faz a feijoada, por exemplo, e arrecada quase que perto de zero. Caramba. Mas a gente é quase perto de zero, apesar de ter um número, por exemplo, de pratos. Vocês vendem fantasias? Não. Não vendem. Todas são distribuídas. Todas são distribuídas. Então a gente tem como corpo financiador isso, né? Lógico que tem outras pessoas menores, por exemplo, dessa cadeia também que ajudam a financiar, mas esse financiamento vem da crença da gestão administrativa que é feita pela escola. Recursos públicos vocês dispõem? A gente participa, por exemplo, hoje nós temos um projeto que nos ajuda, é o Brotaí, né, com um projeto, por exemplo, o ano passado a gente fez um projeto custeado pelo Brotaí, porque custeia o maestro, a mente já está um pouco cansada, o mestre de bateria que dá o curso, né, tá. Então a gente conseguiu a parceria com a Secretaria Municipal da Escultura de Niterói. Por edital? Edital. E aí nós conseguimos essa parceria fez o financiamento do Brotaí, a gente teve, por exemplo, ano passado essa folga. Tendo em vista que é uma escola de samba data vênia com, obviamente, a participação massiva de advogados, né? Você é advogado e outros diretores também. Da Justiça. Exatamente. A OAB de Niterói, ela dá algum tipo de subsídio à agremiação? Não, porque a ordem não pode nem, por exemplo, entrar nesse quesito, porque a ordem tem as questões, por exemplo, a administrativa dela é complexa, né? Ela não sofre, mas poderá vir sofrer intervenção, então eles mantêm uma linha muito justa para que não haja nenhum tipo de... Nem a CAARG também não faz qualquer tipo de... Não, a CAARG o Marcelo, por exemplo, foi um grande colaborador, muitas das vezes, por exemplo, a gente até porque tinha uma área cultural muito interessante, mas hoje aparentemente parece que a CAARG está falida. É o que dizem, né? Tem uma reforma administrativa que está rolando aí, eu também não me assumo. É porque saiu uma determinada rubrica que ajudava a custear a CAARG das custas do Tribunal de Justiça. Né? Mas ela saiu, né? Saiu, foi removida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, era um percentual mínimo para o IAB e outro para a CAARG. Como ela foi excluída caiu todo mundo, quer dizer, agora a CAARG vive realmente dos repasses únicos exclusivos da OAB, que não são muito altos. Então, até porque o custo da ordem também é alto, né? Exatamente. Mas ela já vinha falida quando tinha aquele recolhimento altíssimo nas custas. Agora... Lascou. Tulinho, você quer fazer uma pergunta aí para o nosso querido Paulo Boia, da Data Vênia? É que esse papo aí de organização, ele é longo, hein? A gente vai ter aí muitos programas. Porque as agremiações não. Aqueles componentes da agremiação, que vai de passistas, intérpretes,
estão criando associações. Muito E legal. as Se associações, organizando, né? Sim. você se organiza e você cobra. Sim. Na medida em que o passista criar uma organização, criar o seu CNPJ, criar... opa, peraí, você é da escola sim, mas alguém tem que remunerar aqui o ritmista, pô. Tem que ter um... Sim, porque ele se disponibiliza a sair da vida dele em prol da agremiação durante vários dias. Pessoas, hoje, sistema computadorizado, informatizado, você consegue dar... Opa, peraí, essa parte que é nossa aqui da agremiação, a gente vai querer também parte dela, o pessoal de intérprete, a galera lá o passista, não só aquele que está lá na agremiação, que trabalha lá, que é empregado da agremiação, mas aquele que faz o evento, que faz o espetáculo. Então, é interessante. Hoje nós está reunido aqui a Sônia Sérgio com a Federação Nacional de Samba, falando de carnaval, falando de remuneração daquelas pessoas que fazem o carnaval. Está rolando hoje aqui uma conversa de samba da associação, da Federação Até porque Nacional de Samba. se você, por exemplo, Então, recebe subvenção, acho que é mais do que justo. Exatamente. Sem dúvida. O diretor de harmonia não ser remunerado, você ter uma equipe de 50 harmonias, de né? harmonia, 30 harmonias, e as pessoas não receberem nada para estar Trabalham muito. único e somente no amor. Trabalham muito. Não, porque a circunstância, por exemplo, que leva hoje uma escola da atualidade, e a gente está falando, mirando aqui especialmente no grupo especial, né, que é a linha. Você não tem como, por exemplo, assim, você apresentar esse espetáculo. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte: você pega o balé de Bolshoi, né, você pega os grandes balés pelo mundo, o camarada que assiste o carnaval daqui, ele acha que cada um daqueles componentes também recebe tal qual, por exemplo, São bailarinos. um artista daquele. Esse é o imaginário dele, porque o trabalho dele lá, por exemplo, para dançar o ano todo, mistura, sabe, é remunerado. Valorizado. É valorizado, é remunerado. E você tem o maior espetáculo da Terra que esse camarada assiste também. E esse maior espetáculo, por exemplo, as pessoas não têm essa remuneração. Só que você não está tratando mais de algo, por exemplo, somente do campo cultural. Você está tratando de um evento. Sim. E o evento, por exemplo, as pessoas ganham porque fazem o melhor, por exemplo. E para ter aquele evento daquele dia, é um ano todo de trabalho. Sim. De passista, de ritmistas, enfim. Ensaiando. É o ano todo, ensaio. De abril, por exemplo, até o carnaval. Paulo, esse ano uma pessoa que está aqui na mesa, professor Tuninho, me mandou uma mensagem de quarta-feira de cinzas. Acho que eu mandei alguma coisa para ele. Acabou o carnaval hoje, né? Aí ele falou, hoje acabou o carnaval de 2025. Amanhã começa o carnaval de 2026. Ele mandou essa frase, amanhã, quinta-feira, após quarta-feira de cinzas, começou o carnaval de 2026. E é verdade, Tuninho. É verdade, porque não tem como essa máquina, por exemplo, ela não pode parar de girar, porque se você comete o pecado, por exemplo, de não ter um bom carnaval lá na frente. Sim, é isso aí. Ô, Caetano, quer fazer alguma pergunta para o nosso querido Paulo Boy? Algum comentário? Então, Paulo, pegando aqui o gancho do nosso amigo Tuninho, você vê várias frentes de trabalho já crescendo, fora daqui do eixo do Rio de Janeiro, né, dentro do Carnaval, e abrindo outras frentes, porta-bandeira, mestre-salas, podem mostrar seu trabalho fora do Rio, porque aqui no Rio, esse show que é aqui na Sapucaí, como o nosso querido Érico Povo colocou, é uma coisa que está assim, é um mercado fechado. Se fechou muito. E você agora vê abrindo outras frentes em outros lugares. E como é que você vê isso, Paulo? Lá em Niterói, como é que é isso lá? O Marcos Leroy, que é destaque da Mocidade, por exemplo, de Padre Miguel, um outro rapaz que eu conheci também, que já é destaque aqui. Então, a gente fez alguns eventos em Niterói levando esses destaques de luxo, né? 2 eventos, pelo menos, fez, e o Marco Leroy sempre coordenou isso com a gente. E o resultado disso, por exemplo, foi interessante já nesse ano, a procura por destaque, a gente desfilou com destaque, né? Mas outras agremiações lá de Niterói já desfilaram com destaque. O Marco Leroy forneceu alguns desses destaques, profissionalmente falando, né? Saindo já desse eixo. Eu me lembro que já no nosso desfile, ele estava lá, que já tinha, porque aí ele leva uma equipe, né?
E aí vão desfilando, né? Sim. Isso é interessante porque engrandece o carnaval. Sim. Né? Sim, e abre frente, né? Abre frente de trabalho. E ele levou, a equipe é interessante, ele leva toda uma estrutura com carro, hotel, o pessoal tudo fica lá. E aí bem aqui do lado, aí eu me lembro que ele estava lá, né, aguardando talvez, porque a gente ia fechar o desfile e tinha um destaque para colocar. Ele, olha, não vou poder desfilar com você não, estou muito cansado. Eu falei, não tem problema não. Olha, um dos rapazes aí que, né, já trabalha com ele, sem problema nenhum. Isso é muito interessante para os mestres de sala e porta-bandeira. Eu sempre dou exemplo aqui no Rio de Janeiro, e gente, isso não tem nada contra, é competência de quem está lá. Sim. A gente tem agremiações aqui no Rio de Janeiro onde o mestre de sala e porta-bandeira estão lá há 20, 30 anos. Então você acaba fechando o mercado para novidades. E não parece que tem pretensão nenhuma de sair. Sim. E vai ficando. Parabéns, faz um excelente trabalho, tem notas maravilhosas dos jurados, mas aí você tem uma escola de mestre de sala e porta-bandeira onde aquele menino e aquela menina que sonha em ser mestre de sala e porta-bandeira da Mangueira, da Beija-Flor, do Salgueiro, da Vila Isabel, não consegue chegar, porque estreita demais. Exatamente. Só Perfeito. que você hoje tem aberto um novo mercado, Um novo mercado. que é o mercado das agremiações de Niterói. De São Gonçalo. Sim. Em São breve, Gonçalo. em breve, São Gonçalo. carnaval em São Gonçalo. Vai ser muito interessante, eu acho, que esse carnaval de São Gonçalo. 1.200.000 habitantes. E São Gonçalo tem uma áurea muito parecida com a zona oeste do Rio, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu me sinto tão bem em São Gonçalo, mas tão bem, mas muito bem mesmo. Porque parece que é o quintal da minha casa, porque eu sou oriundo da zona oeste, então aquele fervor de lá. Eu moro em apartamento, vocês imaginam. Eu desço pela garagem, tem uma porta em frente à porta da cozinha, né? Eu saio daquela porta, tem um elevador, eu desço, eu entro na garagem, eu saio com a moto, eu saio com o carro. Eu sou eu converso lá com os porteiros. Isso aí, Paulo, foi quando Mas eu sou... o Érico levantou aqui, São Gonçalo é zona oeste de Niterói. Aí você deu aquela explicação. Mas é verdade, São Gonçalo é a zona oeste de Niterói. Então, assim, o cara que veio daqui do Rio, corre lá em São Gonçalo que não vai ficar mal não. Tem um churrasquinho. Imagina o carnaval com aquela comunidade gigantesca ali, 1.200.000 pessoas, né? 1.200.000. Assim, né? Eu vou a Porto da Pedra, mas não vou a Viradouro. Eu vou a Porto da Pedra, porque é mais confortável para mim a Porto da Pedra. O calor humano, por exemplo, da Porto da Pedra é imensurável. Por causa disso, você chega na rua, já está aquele furdunço no meio da rua. E você conhece. E a Viradouro é na entrada da ponte, né? Na entrada da ponte. E lá não, quando você chega assim na rua, tá aquele furdunço de subúrbio, entendeu? Você já tem um tomando uma casa ali, o outro está tomando rádio, o outro já está tomando uma cachaça, o churrasquinho já está ali, o cachorro está andando no meio do caminho, o gato, entendeu? O pessoal está gritando, chama o menino, cadê a criança? O carro está passando, aquela confusão. Isso vai dar bom. Esse carnaval de São Gonçalo, pode ter certeza. E a Rádio Tropical Web Brasil, né, Luciana Lins? Está aqui à disposição, Caetano, Toninho, para a nossa equipe, que não é a melhor do planeta, mas sem dúvida nenhuma é uma equipe de excelência, uma equipe de bons profissionais. Quem sabe ano que vem, né, Niterói e São Gonçalo seja um dos focos aí de transmissão. Alô São Gonçalo, estamos aqui. É isso aí. O que acontece com o Carnaval de São Paulo do Rio, que com tudo que acontece aqui no Rio de Janeiro, esse calor dali do entorno do Sambódromo não tem em São Paulo. Não tem. Não tem. O paulista ele é mais frio. Cerveja, aquele negócio. Não tem. Comportamentalmente é mais frio. É que eu ia falar lá atrás, é o seguinte, desde 1900 que os caras vão levando tudo, por exemplo. Aí levaram o Porto, levaram o Sambódromo, levaram as empresas, as indústrias todas do Rio de Janeiro para lá. Tudo. Do café, levaram as indústrias. Levaram, por exemplo, o autódromo para lá. Né? Levaram o carnaval. Só que todas as coisas que eles levaram eram legais. Só que o carnaval, amigo, não tem jeito, é carioca. Esse negócio do churrasquinho lá daquela intendente, aquela energia da intendente Magalhães. Aquela coisa de maluco. O cachorro, aquilo ali o algodão, por exemplo, passando pelo. Está com a escola armada, está o cara passando com o cachorro. Peraí que eu quero mijar lá no outro banho.
Só existe no Rio. É por aí, essa bagunça que faz o espetáculo, né? Realmente. Mas não pode tirar o mérito, não pode tirar o momento claro, o mérito sem de dúvida. cada um. Mas, ô Eu tô Paulo, achando que mas São Paulo por tá que mais não? espetáculo do que o Rio até. Por que não? Por que Só não espetáculo. a gente aprender com os bons exemplos de lá também, né? Sim, com Então, em matéria de infraestrutura, profissionalismo, eles dão um banho hoje. A realidade é essa. O nosso desfile é muito mais bonito, na minha opinião, plasticamente. O espetáculo em si aqui é muito mais bem desenvolvido. Sim. Isso é uma opinião particular minha. No entanto, a infraestrutura lá hoje diferente. está 10-0 para o Rio de Janeiro. Basta ser que hoje o Anhembi, a concentração é coberta. Se chover, ninguém entra no desfile molhado, meu amigo. E no Rio de Janeiro, a gente desfila, a gente se concentra ao lado de um valão. Sim. A realidade é essa. O Canal do Mangue é um valão. Sim. Com rato, barata, sujeira. E hoje eles já estão falando que estão nos dando muito, porque nos estão dando a água da Sedaia, aquela águazinha que é servida igual mate na praia, né? Por outro No lado galãozinho. também, quer dizer, aquela administração que nós tínhamos de carnaval aqui, era uma administração meio que batendo na mesa e o revólver apontado. Essa garotada nova que está vindo aí, você levantou uma bola lá no nosso primeiro programa Rádio Tropical Antigo sobre a estrutura de uma reengenharia, não sei, ali no entorno do Sambódromo, super necessário. com banheiros, coisas legais. Você levantou e essa proposta é agora para o Eduardo Paes. Tomara, né? Tomara, vamos torcer. Os meninos da Aliança, aí, pelo menos que eu li. Ali não tem uma praça com já food tem até trucks. querem até derrubar o viaduto ali, porque em função Sim, atrapalha. do A logística, agora né? que vem do balança, e todo o trabalho de engenharia naquela área do entorno É complicado. para atender justamente o banheiro da dona, daquela senhora da Área das Baianas. Não, e a enfim, gente sai do das desfile, crianças. Toninho. Quer tomar uma cerveja, Exatamente. uma Coca-Cola, uma água, comer alguma coisa? Tem nada. Você acaba numa praça fria. Exatamente. E a prefeitura tem um terreno logo do outro lado da rua, gigantesco, que está cedido aí para acho que agora para uma agremiação. E que ali daria uma praça com food trucks, com espaço, com um ponto de táxi, com um ponto de Uber, o pessoal ir embora, seguir seu caminho. Fica aí a dica. Você chegou a ver o projeto? Fica aí. Não, isso parece estar contemplado. É um quarteirão projeto, inteiro, quarteirão inteiro, que seria ponto de táxi, ponto de Isso. Uber e uma praça com a possibilidade de você ter ali food trucks ou até algumas... Temos muito que alguns crescer. quiosques. Para quê? Para que a gente terminando aí, tenha... ou não? Estamos terminando, Toninho. Para que a gente tenha condições de ter um final de desfile digno. Toninho, Olha- suas despedidas, meu amigo. Olha só, eu queria falar aqui também, nós falamos do carnaval do estado do Rio de Janeiro, Três Dias tem um carnaval maravilhoso, vocês sabiam disso? Friburgo tem um carnaval muito bom também. Tem. Então, não Olha, só as cidades aqui Quanto próximas mais, da região melhor. metropolitana, mas quanto mais, melhor para o carnaval do nosso estado. Aí. Então, galera, até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abração a todos os ouvintes aí. A mesa aqui maravilhosa com o Paulo Boia, com o Caetano, a Simone está só de Simone, figuração. Só a nossa produtora Luciana Lins e nosso âncora Érico Cova. Fernando, um abração para você, irmão. Você está bem de saúde aí, irmãozinho? Tá Tamo bem, junto. tá bem. Não avisou que está internado, já tá legal. Fernando, olha só, o nosso querido dicionarista Wagner Azevedo deixou uma série de livros aqui para alguns amigos. A Luciana vai falar na despedida Vai dela. mostrando aí, Érico, por favor, porque eu tô sem câmera. Na sua despedida a gente vai Não, falar mas sobre é bem rapidinho, porque isso é muito interessante. São 6 exemplares da MPB, incluindo Chiquinha Gonzaga. Ivan Então nós Lins, temos Ivan Lins, nós temos Noel Noel Rosa, Rosa, Jane Jane Duboc, Duboc. Chiquinha Gonzaga, que não está aqui, tem mais um. E o que acontece é, nós vamos ter, a Rádio Tropical Web Brasil vai patrocinar a tarde de autógrafos dele, Opa! onde nós já temos garantida a presença de Jane Duboc. E vai ser muito importante a Rádio Tropical Web Brasil e o programa Circuito Cultural estar organizando esse evento. Então, e vamos daqui, já deixo aqui meu pedido no ar, Ivan Lins, se você estiver no Rio e puder ir, ou enviar o seu filho, a Jane vai fazer o convite pessoalmente ao Cláudio Lins para que eles possam estar presentes. Vai ser uma tarde de autógrafos e é muito importante a Rádio Tropical Web Brasil mostrar que aqui não é só samba, gente. Nós temos o programa Circuito Cultural, Tem nós muita temos coisa boa aqui aqui. momentos clássicos. Então, nós temos programas aqui
E a rádio, ela é isso, como disse a Jane aqui hoje, ela agrega a todos. Então, eu já aproveito meu momento de fala, já me despeço de todos, dizendo para vocês um bom final de semana, um domingo bastante feliz, alegre a todos, com muita paz e muito amor. Vamos ter amor. A vida precisa de amor. Com certeza. Falou disso, hein? Parabéns. Gostei. Obrigado, viu, Luciana Lins, pela paciência de nos aturar. Caetano, suas despedidas. Prazer enorme estar aqui nessa mesa com todos vocês. Abraço, Fernandão. Tudo de bom. Abraço a todos os ouvintes aí. E, Paulo, grande prazer de saber que o samba está em todas as áreas. O samba em todo lugar. Grande abraço a todos. Como dizia o poeta, o samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre o socorre antes do suspiro derradeiro. Opa, bonitas palavras. Grande Paulo Boia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Mande um abraço para todos os colegas, advogados e serventuários da Justiça, servidores lá do município de Niterói. Parabéns pela iniciativa de vocês em formar aí o antigo bloco, hoje de Escola de Samba, Data Vênia, essa brilhante agremiação que eu acredito que vai ser pioneira e cimeira lá dentro do Carnaval de Niterói. Seu boa noite. Eu fico mais uma vez agradecido, agradecer o programa. É muito importante, por exemplo, a Rádio Tropical abrir esse espaço para que a gente possa estar aqui expressando o nosso trabalho, a nossa vontade de manter a cultura do samba do Carnaval. Né? Uma mesa maravilhosa, de grandes conhecedores do Carnaval, do mercado que tangencia aqui o samba. Isso é muito legal. Esse espaço de discussões, ele só nos faz crescer e nos leva, por exemplo, ao caminho certo de que a cultura será mantida no Carnaval. Então, parabéns a cada um e a cada uma, sim, todo mundo. Muito obrigado. E obrigado aí o povo de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Niterói está aí com o seu Carnaval e São Gonçalo chegando. Viva! Simone Aguiar, nossa fala pro vento aí na audiência, um número de 1 a 50. 25. 25. Ivan Talarico, aqui da Rua dos Inválidos, ganhou a caixa Parabéns, Ivan. Parabéns, Ivan Talarico, da Rua dos Inválidos, ganhou a caixa de bombom. Para toda a nossa querida e estimada audiência da Rádio Tropical Web Brasil, um maravilhoso domingo, uma semana abençoada, com muita saúde, paz, felicidade e amor. Que todos os nossos bons sonhos se realizem e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Mas não esqueçam não, tá? Segue a Rádio Tropical Web Brasil lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Já tem TikTok, Luciana Lins? Já tem tudo, mas TikTok. hoje nós trabalhamos muito mais o Instagram até que ele se consolide e nós possamos mudar para outra plataforma. Então, @Rádio Tropical Web Brasil, segue lá e tem sempre promoção. Agora nós entregamos hoje o Caline Fiuza e vamos começar com os biquínis. 2 em 1. Então, para você que já quer ficar Semana bonita pro verão, a partir de semana que vem tudo está explicadinho no @Rádio Tropical Web Brasil. Então segue no Instagram, segue no Facebook, Rádio Tropical Web Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau, tchau, saúde, paz, felicidade e amor. Vai que atua, Luciana Lins, o Alabê de Jerusalém, aí na voz da nossa querida Unidos do Viradouro, para encerrar aqui essa viagem a Niterói que nós fizemos rapidinho e voltamos.